Só que Deus procura um esvaziamento verdadeiro, um serviço verdadeiro. Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos espiritualmente perdidos. Ele veio para se doar, ele veio para servir. Quando seus discípulos lá no cenáculo ainda estavam disputando sobre quem era o mais importante, ainda tinham pensamentos soberbos, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos, para ver se definitivamente eles aprendiam a lição. Então o Criador do Universo agora assume a condição de um carpinteiro. O que essa carpintaria representa para nós? O que acontece conosco aqui? A palavra grega traduzida como carpinteiro é tekton, que significa construtor, empreiteiro. Então Jesus não fazia apenas móveis, mas ele trabalhava com madeira também para edificações. José, o pai de Jesus, era carpinteiro. O filho mais velho herdava a profissão do pai, as ferramentas do pai. E aí com 30 anos Jesus abandonou a sua carpintaria para, na verdade, fundar a maior carpintaria do mundo. O carpinteiro trabalha com madeira, ele pega a madeira bruta, cheia de cascas, cheia de nós, cheia de defeitos, e ele dá a essa madeira um destino, ele dá a essa madeira uma função, ele dá a essa madeira uma utilidade. Então Jesus veio como carpinteiro, e nessa carpintaria que é a igreja, ele faz com o homem o mesmo que o carpinteiro faz com a madeira. Na Bíblia nós encontramos várias passagens sobre a tipificação do homem como madeira. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, Salmo 92:12. Não falta exemplos e tipos de homem, de ser humano como madeira, tipificado como madeira. Então Jesus, esse carpinteiro, ele tinha que aprender a lidar com a madeira, porque Deus o enviou para resgatar o homem de sua natureza pecaminosa, cheio de defeitos, cheio de vontade própria, cheio de razão, essa madeira bruta. E é assim que o carpinteiro Jesus Cristo trabalha. Ele corta o tronco, ele deixa a raiz lá fora, lá na floresta, a tradição, a razão. Ele tira o tronco do mundo, ele traz para dentro da carpintaria, ele traz para dentro da igreja, e ele começa a trabalhar. E aqui na carpintaria, meu amado, ele vai te serrar, ele vai te lixar, ele vai te martelar, até que você esteja exatamente no molde que ele desenhou para você. Aqui na carpintaria ele vai trabalhar, muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes ele vai te esmagar, ele vai te amassar, ele vai te cortar o meio, porque ele tem um modelo para você, ele vai te transformar no que ele te chamou a ser. E estar na carpintaria, se sujeitar a esse trabalhar de Deus, é enfrentar toda e qualquer circunstância, sem perder a fé, sem retroceder, sem desanimar, sabendo que ele está no controle, e que todas as coisas estão colaborando para o meu bem. Por pior que esteja, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, Ele é Deus, Ele é o carpinteiro, eu sou a madeira, Ele está me formando, Ele está me moldando, Ele está me transformando num instrumento. Eu terei um destino, eu terei uma função, eu terei uma utilidade no reino, uma utilidade na igreja. Aplauda forte ao Senhor se você crê. E o que é fato aqui? E o que é fato? Não é a madeira que escolhe o carpinteiro, mas é o carpinteiro que escolhe a madeira. Jesus disse: não fosse vós que escolhesses a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Foi Ele que te escolheu, e quando Ele te escolheu e te trouxe para dentro da carpintaria, Ele já sabia exatamente o que ia fazer com você, Ele já sabia no que ia te transformar, Ele já sabia qual seria a sua função. Então diga para o seu vizinho com cara de profeta, na carpintaria. Não, mas faz cara de profeta, não faz esse olhar qualquer, levanta uma sobrancelha, abaixa a outra. Diz para ele, na carpintaria, Ele te serra, te lixa, te molda, te transforma, te dá um destino e uma missão. Se você crê, aplauda forte. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Às vezes é difícil estar na carpintaria, você não entende exatamente onde Deus quer chegar, você não entende por que tanta martelada, por que tanta lixa, por que tanto serrote, mas você simplesmente precisa confiar de que Ele é carpinteiro, Ele sabe o que está fazendo, Ele tem um projeto, amém?
Não dá para a madeira virar para o carpinteiro e falar: você não sabe trabalhar, seu trabalho está demorando demais, você não devia ter serrado tanto assim. Ele é o carpinteiro, ele é o artesão, ele é o artista, ele sabe o que vai fazer, ele sabe qual será o produto final. Só que se eu passo pela carpintaria, eu tenho que entender a cruz, porque eu saí de um estágio e estou entrando num próximo. Verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse mesmo Jesus que tinha forma de Deus, assumiu forma de homem, serviu, trabalhou, abençoou os próximos, só que agora ele se sacrifica. O que é a cruz para nós, amados? A cruz de Cristo é a grande ênfase da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. 2/5 do Evangelho de Jesus são dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. 3/5 do Evangelho de Marcos para o mesmo assunto, para a última semana de Jesus em Jerusalém. 1/3 do Evangelho de Lucas para o mesmo assunto, e quase metade do Evangelho de João dá essa mesma ênfase, a última semana do ministério de Jesus, a cruz de Jesus. Na verdade, João fala da cruz, da crucificação de Cristo como a hora vital, como o motivo do ministério de Jesus, o motivo para o qual ele veio ao mundo. João 17:1, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então ele fala para o Pai, ele conversa com Deus, como se aquela fosse a hora-chave. Tudo que aconteceu até agora, Pai, foi exatamente para nós chegarmos aqui. É chegada a hora, é chegada a hora vital, chegamos no ponto X, chegamos no motivo de eu ter vindo ao mundo. O que foi a cruz para nós? A cruz foi a ponte sobre o abismo que separava o homem de Deus. Declara isso para o seu irmão: a cruz foi a ponte sobre o abismo que nos separava de Deus. O que foi a crucificação para Jesus? Crucificação era a pena de morte aplicada somente a escravos e a delinquentes. Dizia-se sobre a crucificação que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes, porque muitas vezes o crucificado passava vários dias pregado numa cruz, e normalmente ele morria lentamente, com cãibras, com asfixias, com muita dor. Agora, por que Jesus precisou morrer na cruz? Não foi porque Judas o traiu, não foi porque os judeus religiosos, sacerdotes o invejaram, não foi porque Pilatos o condenou. Jesus foi para a cruz porque ele se entregou, mais uma vez se doando, mais uma vez se esvaziando. Ele se entregou por amor, e ele se entregou a si mesmo por nós. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Então quem crucificou Jesus? Não foi Pilatos, não foram os sacerdotes, não foi Judas. Quem crucificou Jesus foi você. Quem crucificou Jesus Cristo fui eu. Jesus foi àquela cruz, encarou aquela cruz, se doou naquela cruz por amor a nós, para que nós pudéssemos viver. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu a nossa morte, mas ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então Jesus não morreu na cruz pela cruz em si, Jesus morreu na cruz por aquilo que viria depois da cruz. Quando ele está ali naquela cruz, agonizando, ele olha e ele enxerga a igreja que seria salva e alcançada. Ele olha os próximos 100, 200, 300 anos, os próximos 1000 anos, 2000 anos, ele enxerga reuniões como essa, de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, libertas dos seus pecados, libertas da escravidão, libertas da morte. Ele olha para aqueles que estavam nas trevas, precisando de luz, e ele se doa, ele se entrega para que eles sejam alcançados, salvos, e tenham o seu nome escrito no livro da vida, para que não passem mais pela morte, para que não estejam mais afastados do Pai. Nós o crucificamos, nós estávamos lá, e não como plateia, mas como agentes da sua crucificação. Nós colocamos Jesus na cruz. E o que é a cruz? É a maior expressão de amor de Deus por nós. Ele morreu na cruz para nos dar vida
ele morreu por aquilo que viria depois. O que Jesus pediu aos seus seguidores? O que a cruz representa para nós? O que acontece nesse terceiro estágio? Jesus pede identificação com a cruz. Quando Jesus pediu essa identificação de seus seguidores com a cruz, muitos o abandonaram. João 6,66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque multidões queriam milagres, queriam bênçãos, mas ele pede compromisso. Ele diz, João 6,53, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essa identificação com a cruz, amado, nos leva ao ponto em que nós somos verdadeiramente crucificados com Ele. Nós morremos a sua morte para vivermos a sua vida. Não há cristianismo sem cruz. Lucas 9,23 está escrito, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, esvazie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E só aquele que passou pela cruz pode afirmar, eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só aquele que passou por a experiência pode declarar, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Só aquele que chegou a um nível de esvaziamento, em que não restou mais nada de você em você mesmo, mas você se esvaziou de você, para ser cheio por Ele, só Ele pode dizer, a minha vida já não me pertence, eu já não vivo a minha própria vida, Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo vive a minha vida nessa terra. É uma entrega total de tudo que eu sou, de tudo que eu acho que eu tenho, é uma entrega da minha vontade. Na verdade eu estou morrendo naquela cruz. A cruz é uma experiência de morte do ego, de morte do eu, para que eu possa ressuscitar e assim viva a minha vida. O que acontece comigo se eu me deixo crucificar? Se eu estou preso numa cruz, eu não consigo me mexer, eu não consigo descer da cruz, eu perdi o poder sobre os meus movimentos, eu perdi o poder sobre a minha vontade, eu não consigo olhar para trás, eu estou simplesmente, totalmente entregue a Deus, dependente de Deus, vivendo para Deus. Na cruz ali a minha natureza pecaminosa é crucificada, é mortificada, com todos os seus desejos desenfreados, com todas as suas concupiscências. Então enquanto eu cedo ao pecado, enquanto eu tenho os meus pecadinhos de estimação, enquanto eu não passei por uma faxina, enquanto eu não abri mão de tudo, enquanto eu não permiti a luz brilhar nos porões mais escuros da minha alma, eu ainda não sei o que é ser crucificado com Cristo.